humano e nem vim aqui falar sobre religião, porque isso não leva a nada, mas eu vim falar um pouco do amor de Deus, sabe? Eu não sou evangelista, não sou pastor, não sou obreiro, eu só sou alguém que quer compartilhar com você um pouco do amor de Deus. A palavra do Senhor diz que devemos amar uns aos outros, ou seja, se segundo a Bíblia o melhor caminho é Jesus, e eu sei que esse caminho é o melhor, segundo a Bíblia, eu tenho que informar isso a vocês, porque da mesma forma que eu quero o meu bem, eu tenho que desejar o bem de todos vocês. E eu vou citar um texto que talvez vocês já tenham lido, ou já tenham escutado um pastor, enfim. Lá em João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês também já devem ter ouvido falar que Deus ele é amor. Lá na Epístola de João ele fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. E no versículo anterior ele fala que Deus amou o mundo. Então eu posso dizer que o amor amou o mundo. E quando se fala em amor, a gente vê a situação do mundo hoje. O mundo hoje ele está corrompido pelo pecado, pelas drogas, pela prostituição, pela maldade. E eu cito esses exemplos, e vocês podem pensar que Deus deixou de amar o mundo faz tempo. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor ela é permanente, querido. Não há nenhum erro nas Escrituras. Deus continua amando o mundo ainda, porque Ele é Deus, Ele é eterno. Eu quero dizer que tudo que você já viu andando sobre essa face dessa terra é algo do amor de Deus. Talvez você se coloque agora num lugar e veja sua situação hoje. Talvez a gente tenha pecado tanto contra Deus que a gente cavou um buraco ao nosso redor. E um buraco gerou outro buraco. E esse buraco se tornou um abismo. Mas eu quero dizer que o amor de Deus ele é capaz de te tirar desse estado de decadência e colocar você no estado de vida eterna. Eu quero dizer que a palavra do Senhor e o amor de Deus ele é capaz de te tirar do estado de condenação e colocar no estado de salvação. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que a gente não entende, é incompreensível. Sabe, a gente vê aquele jovem crescendo e hoje em dia ele é um traficante. Não ignore, querido, porque ele ainda é alvo do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. Aquela mocinha que você educou e hoje você vê ela se prostituindo num ponto de esquina, não a despreze, porque ela ainda tem vida. Enquanto a vida há salvação e ela continua sendo alvo do amor de Deus. Sabe? Se o maior assassino ou o maior traficante ou até mesmo a própria Dilma, se ela se converter hoje, ela vai receber perdão pelos seus pecados sim. Por quê? Porque ela é alvo do amor de Deus. O amor de Deus é uma graça estabelecida para todos, querido. E continuando o texto, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Veja, ele diz de tal maneira, ele não limita o seu amor. Ele fala de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E eu quero falar algo sobre isso. Jesus foi dado ao mundo. Jesus não foi emprestado. Jesus foi dado ao mundo para que o mundo hoje pudesse ser salvo. Para que você pudesse estar aí, ó, uma escolha para fazer na sua vida. Jesus te deu, Jesus morreu por você para que você tivesse uma oportunidade de escolher se você quer segui-lo ou não. Eu vou fazer uma pergunta e não precisa ninguém responder. A pergunta é: quem de nós daria o nosso único filho amado para morrer pelo pecado dos outros? É difícil de responder isso, mas eu quero dizer que Deus fez isso por você. Deus deu seu único filho para o seu pecado, por causa de você, pela sua iniquidade, porque o pecado estava sobre o mundo. E agora a gente tem a oportunidade de ser salvo através da redenção de Jesus Cristo. Sabe? Deus, como sendo poderoso e glorioso, Ele poderia muito bem criar um ser. Ele poderia criar um ser poderoso e formoso e dizer: olha, vai lá e morre por eles, porque o meu filho eu não vou dar. Mas não, querido, Jesus deu o seu Deus, deu o seu único filho para que hoje você pudesse estar aqui hoje. Sabe? Continuando o texto, ele fala que aquele que crer não morrerá. E eu quero te explicar também sobre esse crer. Esse crer de Jesus que ele está falando não é simplesmente saber que Jesus existe e viver sua vida do jeito que você quer. O crer para a salvação não é simplesmente você saber que foi Jesus que morreu na cruz ou foi Jesus que fez os milagres. Nada a ver. Isso não é o crer que ele está dizendo aqui em João. O crer que ele está falando é você crer que Ele é o teu Senhor e único Salvador. É você crer que através dele você vai receber perdão pelo seu pecado. É você crer que através dele você vai ter um novo semblante. Sua história vai ser escrita pelos dedos de Deus agora. Você vai ser um canal de bênção para a sua família. Sabe, gente? A gente está aqui essa noite no metrô, graças a Deus. Não é... A gente está aqui essa noite não é simplesmente porque a gente tem um trabalho que possa nos dar o sustento.
A gente não está aqui simplesmente porque a gente tem saúde, não é apenas só isso. Não é simplesmente porque a gente tem uma casa, porque a gente tem um armário repleto de alimentos e a gente pode comer quando quiser. Você não está aqui simplesmente por isso, você está aqui pela graça e misericórdia de Deus, porque ela te alcança todos os dias, queridos. Sabe, quando a gente acorda, talvez você nem perceba. Estação concluirá. Este trem seguirá para Mas quando você Camaragibe. acorda, Jesus já está de braços abertos, dizendo, filho, Mantenha me as aceita hoje condições de como meu segurança e Salvador, limpeza. porque eu estou te dando livramento todos os dias e você nem sabe. Você passa por caminhos, passa por ruas, você sabe como é sua vizinhança e sabe como é que está a violência.